bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu turno de estudo. Na aula de hoje, nós vamos estudar o assunto pronomes indefinidos. Vamos ver qual é a definição de pronomes indefinidos. São pronomes que são usados quando não temos uma definição exata sobre uma quantidade de algo ou sobre alguém. Os pronomes indefinidos a serem estudados são some, any e no. Lembrando que existem outros pronomes indefinidos, mas para essa aula de hoje nós vamos estudar apenas esses três: some, any e o no. Pronome some tem como tradução algum, alguma, alguns e algumas. É usado em frases afirmativas. Vamos aprender como identificar uma frase afirmativa. Veja o exemplo. Tom bought espaço potatoes for the salad. Primeira característica de uma frase na forma afirmativa. Ela vai terminar em ponto final. Essa é a primeira característica. A segunda característica. Dentro da frase não aparecerá a palavra not, que tem como tradução não, que pode ser a sua palavra na forma plena ou na sua forma abreviada. Lembrando que na frase da forma afirmativa, as duas formas da palavra not não vão aparecer. Então, repetindo, a frase que se encontra na forma afirmativa. Primeiro, ela vai terminar em ponto final. Segundo, na frase como um todo, não vai aparecer a palavra not. Portanto, essa frase aqui, ela se encontra na forma afirmativa. E a regra diz que quando a frase em inglês se encontrar na forma afirmativa, o pronome indefinido que deve ser utilizado para esse tipo de frase é o pronome some. Tom bought some potatoes for the salad. Tom comprou algumas batatas para a salada. Any tem como tradução algum, alguma, alguns, algumas, nenhum e nenhuma. Por esse motivo, ele é usado em dois tipos de frases: frases interrogativas e frases negativas. Vamos agora identificar uma frase da forma interrogativa. Can I take espaço cans for me? Como é que eu sei que essa frase ela se encontra na forma interrogativa? Simplesmente porque ela termina com um ponto de interrogação. E de acordo com a regra, quando uma frase ela se encontra na forma interrogativa, o pronome indefinido a ser utilizado é o any. E quando o any é utilizado em frases da forma interrogativa, ele vai ter como tradução algum, alguma, alguns ou algumas. Agora vamos aprender a identificar uma frase da forma negativa. Ted didn't do espaço homework last week. Qual é a característica de uma frase na forma negativa? Primeiro, ela vai terminar com um ponto final. E segunda, dentro da frase da forma interrogativa, vai aparecer a palavra não, que pode ser o not na sua forma plena ou na sua forma abreviada. No exemplo acima, que se encontra na forma negativa, olha o not aqui aparecendo. Nesse caso aqui, esse not está na forma abreviada, mas também poderia aparecer na sua forma plena. Portanto, de acordo com a regra, quando a frase se encontrar na forma negativa, o pronome a ser utilizado também será o pronome any. Ted didn't do any homework last week. Ted não fez nenhum dever de casa na semana passada. Portanto, quando o N
é utilizado em frases da forma negativa, ele terá como tradução nenhum ou nenhuma. No tem como tradução nenhum ou nenhuma. É usado em frases afirmativas, mas com sentido negativo. Prestem bastante atenção para não utilizarem o pronome no de forma errada. Prestem atenção, vamos observar a frase a seguir. Henry found espaço papers in the drawer. Vamos observar a estrutura dessa frase. Observe que dentro dessa frase não aparece a palavra not. Também, no final dela, não aparece o ponto de interrogação. Entretanto, ao invés de aparecer o ponto final aqui, está aparecendo uma vírgula. Por que nesse exemplo está aparecendo uma vírgula? Porque a frase ainda vai ter uma continuação. Então, vamos observar apenas essa primeira parte aqui, ó. Henry found espaço papers in the drawer. Podemos afirmar que é uma frase afirmativa. Agora vamos à segunda parte da frase. But he found espaço pen. Essa frase aqui, ela é a frase afirmativa, mas com sentido negativo. Por que, professor? Vamos agora preencher aqui os espaços em branco para vocês entenderem o significado. Vamos lá. A primeira frase que se encontra antes da vírgula é uma frase afirmativa. Eu estou afirmando o que Henry encontrou na gaveta. Observe, ó. Henry encontrou alguns papéis na gaveta. Então, essa primeira frase que se encontra antes da vírgula, ela é uma frase afirmativa. Eu estou afirmando que Henry encontrou alguns papéis na gaveta. E de acordo com a regra que a gente estudou, ela é uma frase afirmativa. Se é uma frase afirmativa, o pronome a ser utilizado aqui é o pronome some. Agora vamos observar a segunda frase, a que vem depois da vírgula. But he found espaço pen. Essa frasezinha aqui, que se encontra depois da vírgula, é justamente a nossa frase afirmativa com sentido negativo. Por quê? Porque nós tivemos primeiro uma frase afirmativa, onde eu estou afirmando, eu tenho certeza de uma ação. Já aqui, eu estou afirmando negativamente. Então, observem. Aí, nesse caso aqui, ó, porém, ele encontrou nenhuma caneta. Aqui eu estou afirmando que ele não encontrou as canetas. Então, nesse caso aqui, a frase é justamente a frase afirmativa com sentido negativo. Nesse caso, o pronome que vai preencher corretamente é o no. Agora, vamos observar a frase como um todo. Henry encontrou alguns papéis na gaveta. Sempre a frase afirmativa vai aparecer primeiro, antes da vírgula. Sempre. Não vai acontecer dessa frase aparecer depois da vírgula. Assim como, porém, ele encontrou nenhuma caneta. Essa frase aqui, a frase afirmativa com sentido negativo, aparecer antes da vírgula. Não haverá a inversão dos termos. Sempre vai ser assim. Primeiro, a frase afirmativa. Depois, a frase afirmativa com sentido negativo. E sempre que aparecer esse tipo de frase, a frase afirmativa, o pronome sempre a ser utilizado para preencher o espaço será o pronome some, que tem como tradução algum, alguma, alguns ou algumas. E sempre depois da vírgula vai aparecer a frase afirmativa com sentido negativo. E sempre e somente aqui que você vai utilizar o pronome no nesse tipo de frase. Não podemos utilizar o pronome no em frases negativas. Nós já vimos que quando a frase ela se encontrar na forma negativa, o pronome a ser utilizado é o pronome n. Então, resumindo, primeira frase, frase da forma afirmativa, pronome some. Henry encontrou alguns papéis na gaveta. Depois da vírgula,
Frase afirmativa com sentido negativo. Porém, ele encontrou nenhuma caneta. E sempre a frase afirmativa com sentido negativo vai aparecer depois da vírgula, sempre antes de uma frase afirmativa. Então, esse trechinho aqui, que é a nossa frase afirmativa com sentido negativo, você sempre vai utilizar o pronome no.